Qual o nome da senhora? Kátia Silene. Seu nome? Luciano. Bem, nós estamos aqui com a dona Kátia e ela vai contar um pouco da vida dela antes dela conhecer o Senhor Jesus. É assim, quando eu conheci Jesus, né, através de uma moça que ali na minha casa falava de Deus para mim, e a minha vida era totalmente derrotada, né? Eu morava de favor, não tinha casa, né? Meu marido trabalhava, mas só para o vício, para bebida, bebia horrores, ele maltratava as crianças quando eram pequenininhos. Quando eles já iam chegar para a noite, eu já botava os guris do quarto já para ele nem ver, porque sempre ele arrumava o jeitinho de brigar com as crianças, né? E a minha vida era assim, era um pavor. Aí, para ajudar, né? Aí o Luciano era doente, o Luciano sempre cheio de problemas, cheio de coisas, assim. Eu levava ele no médico, e um dia eu perguntei para o médico, doutor, o que o meu filho tem? Que está sempre tomando um coquetel de remédio. Eu tinha horrores de remédio. Gastava horrores de remédio com o Luciano. Isso antes de eu ir para a igreja, né? E aquela moça passava na frente da minha casa e me convidava. E ela disse, um dia eu vou. Mas sempre aquela pessoa insistia. Ela passava e falava para mim, né? Aí eu disse assim, perguntei para o médico, mas doutor, o que meu filho tem? Aí ele falou assim, teu filho tem AIDS. Bem assim ele me disse. Bem seco, assim ele falou. Largou assim. E quando a senhora, com 4 meses isso, né? E quando a senhora recebeu essa notícia, como que foi para a senhora? Foi um choque, eu fui parar no hospital. Paralisou. Eu senti direitinho que correu assim, algo assim na minha coluna e paralisou, sabe? Que eu fui parar no hospital. Porque a AIDS, pela medicina, não tem cura. Não tem cura, né? Aí me levaram para o pronto-socorro, depois meu esposo foi me buscar lá. Eu fiquei desesperada. Eu cheguei em casa chorando, falei para meu esposo, tu nem sabe o que o nosso filho tem. E aí eu disse para ele, né? Digo assim, o médico disse que ele tem AIDS. Aí o meu esposo disse assim, não, se ele tem, vamos curar. Bem assim meu esposo falou, né? E aí eu continuei chorando. No outro dia eu fui para... Aí eu me lembrei... Nisto, o Luciano tinha 4 meses de idade. Em 4 meses, ele já tomava um coquetel de remédio. E fazia nebulização, tinha aparelhos em casa, um leite especial, tudo isso aí. Era uma farmácia. O quarto onde nós estávamos era uma farmácia. E nós não tinha casa, dependia dos outros, né? Como se não bastasse, ainda como você falou, morava de favor. Morava de favor, dependia dos outros. Meu marido bebia, horrores. Era uma humilhação. Ele era ruim, uma pessoa assim, ruim para ele, né? E eu não conhecia Deus, assim, né? Então eu brigava com ele, era um pavor mesmo, sabe? Minha família não gostava dele, porque a gente vivia só discutindo e aquela coisa, né? E aí eu resolvi ir na igreja. Eu digo, mas eu vou lá conhecer esse Deus que tanto falo. Bem assim eu falei. Aí entrei na igreja com ele, caminhei 1 hora de a pé, né, que eu conto até hoje. Eu caminhava 2 horas de a pé e 1 para assistir o culto. 1 hora para ir e 1 hora para vir, com ele no colo. Ele no colo, 4 meses. No colo com eles. Ele no colo e mais 2 pequenos, né, que eu tinha 3 com ele. Aí naquela época. Aí eu... A senhora ia com ele no colo e mais 3 crianças. 3 pequenos comigo, né? Eles tudo nós íamos caminhar. Por isso eu levava 1 hora, porque eu tinha que caminhar devagarzinho com eles, né? Então eu caminhava 1 hora. No frio, no calor. Com chuva, até com chuva, sabe? Aquela librina forte, eu enrolava ele, um cobertor, assim, tapava ele e me ia com as crianças. Eu estava no fundo do poço. Não tinha mais onde cair. Já estava... Sabe que até às vezes eu tinha vontade até de tirar minha vida. Eu cansei de dizer assim, não aguento mais. Porque eu queria a cura do meu filho, eu queria uma mudança. Eu não aguentava mais sofrer daquele jeito, né? Passava trabalho com o marido, né? Meu filho doente, a gente ficou 2 anos com ele praticamente, sabe? A gente não sabia o que era dormir de noite com ele. 2 anos. Desde aquele momento dos 4 meses deles que eu entrei na igreja, né? Eu levei 2 anos. Um processo de um trabalho assim. Não foi uma coisa assim instantânea, então? Não, foi tudo por etapa. Tudo Deus ele foi arrumando a casa, como a gente diz, né? Porque eu acho assim que se ele me desse a bênção na hora, eu não ia estar até hoje dentro da igreja, porque ele está com 13 anos. Então foi devagarzinho. Primeiro, o que Deus fez? Deus começou a agir no meu casamento. Veja o meu casamento. Meu esposo era muito ruim, então eu chamava ele de nazista. Vem chegando nazista. Era assim que eu chamava. A senhora já pegava e escondia as crianças? Eu escondia as crianças e eu já me deixava, porque se eu abrisse, dizia assim, era um motivo. Ele nunca me bateu, mas ele era muito agressivo. Agressão verbal, né? Ele ofendia, que às vezes uma palavra falei mais, né, dói mais que um tapa.
Ele quebrava as coisas de dentro de casa. Se eu comprava uma coisinha para as crianças, ele jogava fora, sabe? Só de ruim, assim, aquele mal que ele estava nele, né? Aí, primeiro, o que Deus começou? A tratar no meu casamento. Meu esposo bebia 2 quartas de cachaça, né? Por dia. Ele começou a diminuir aquela bebida, né? Já não estava mais bebendo aquele horror. A última vez que ele parou mesmo de beber, eu entrei no quarto, ele já estava na 3ª garrafa de cachaça. Quanto mais eu vinha na igreja, parece que aí que ele bebia mais. Quanto mais a igreja eu vinha, mais filme eu pegava, mais ele bebia. Aquela coisa assim, aquele mal me afrontando, né? E um dia eu cheguei na igreja chorando e falei para o pastor, eu não aguento mais. Quanto mais eu venho na igreja, mais luta se levanta. E se levanta, luta. Eu falei para ele, né? E ele me disse, porque a tua vitória está perto. Crê que tu vai ver que a tua vitória está perto. Aí ele sempre me dizia para mim, não desiste que é a tua vitória. Aí um sábado para domingo, eu me lembro como se fosse hoje. Né? O meu esposo chegou do serviço. Aí ele já bebia bastante, mas ele já não botava o dinheiro para fora. Já não colocava assim tanto dinheiro para fora. Primeiro ele fazia o mercado, pagava as contas, e o que sobrava ele bebia. Quer dizer que já tinha dado... Já começou a haver uma modificação, uma mudança. Ele já começou a mudar, porque antes tudo era para bebida. E não, aí ele já pensava em nós, aí depois que ele, né, que ele bebia. Aí foi passando, e aquele dia eu falei para ele, eu vi ele ali bebendo, né? O meu guri, nós, cada um foi para o seu quarto, se encerramos, quando ele começava a beber, a gente já, né? Porque chegava sábado, domingo, eu ficava triste. Eu já pensava assim, meu Deus do céu, está chegando o sábado, domingo, está chegando o terror, né? Porque ele se transformava. Aí eu entrei no meu quarto, me ajoelhei, e eu chorei, sabe? E disse para Deus, meu Deus, o Senhor sabe o quanto meu esposo é importante para mim, o quanto eu amo ele, mas este homem que está na sala, eu não quero. O Senhor tira ele da minha vida, ou o Senhor transforma ele. Me dá o marido que o Senhor me deu quando eu me casei, que não fumava e não bebia. Né? E fiz a minha oração, e acabei dormindo, sabe? Me deitei e dormi. Eu não vi nem ele deitar. No outro dia de manhã, às 6 horas da manhã, ele olhou para mim e me disse, a partir de hoje eu não boto uma gota de cachaça na boca. Sabe que até hoje ele não bebe. Tá? Depois que a senhora tomou aquela atitude de fé. A senhora usou a fé. Usei a fé. É como se a senhora tivesse colocado Deus na parede. Exatamente. Né? E ali foi começando a transformar tudo a minha vida. Meus filhos. O primeiro milagre foi a libertação do esposo da senhora. Por quanto tempo ele viveu viciado? Olha, no álcool, né? No álcool, eu acho que uns 10 anos. 10 anos. A senhora começou na igreja e nesse processo, nesse período de 2 anos... Ele começou a mudar, a se libertar. Nós não tinha casa, aí Deus me deu uma casa, me deu um terreno, me deu uma casa, sabe? Tudo que eu pedia para Deus, mas tudo, né, devagar, nada correndo, como eu digo assim, tem pessoas que vêm na igreja e já querem tudo para ontem. Não é, tudo no seu tempo. A senhora foi usando a fé e de acordo com a fé da senhora, Deus foi honrando. Foi me honrando, sabe? Aí eu minha casa, né? Eu não tinha um banco para sentar, Deus já começou a me dar as coisas tudo nova, tudo direitinho dentro da minha casa, né? Hoje até um carro eu tenho, até nem estou mais na casa que Deus me deu primeiro, já estou na outra, melhor ainda, né? Melhor já, né? Que ele me... E aí, mas e o Luciano? E o Luciano, o processo do Luciano foi com 2 anos que ele foi curado, e foi uma coisa tão assim que eu falei... Ele foi curado, mas a AIDS não tem... Mas ele foi curado, por Jesus, foi curado. Ele foi curado, que hoje não toma nem melhoral infantil, não toma nada, Luciano, né? E o Luciano, com 2 anos, o médico me disse assim, vamos fazer uma última vacina no Luciano, que agora vai morrer esse anticorpos e vai nascer um novo. Porque o Luciano, eu adotei ele com 4 mesinhos, e o médico disse assim para mim, olha, vamos fazer uma última injeção que vai ter, vamos dar para ele. Se ele tiver, ele vai ficar bom. Se ele não tiver, não vai fazer efeito nenhum, né? Com 2 anos. Eu digo, tá. Mas eu, assim, procurando médico, mas firme na igreja, nas correntes, no propósito, ali, né? A senhora tem todos os exames que comprovam a cura do Luciano? Tem, a cura do Luciano. Todinhos os exames eu tenho. O que os médicos falam a respeito da... Eles não souberam explicar. Eles não souberam explicar. Porque, né, foi uma coisa assim, que foi feito o exame e deu positivo. Fizemos o tratamento, né? E depois deu negativo. Deus fez algo tão grande na vida que nem o melhoral infantil ele toma. Nem o melhoral infantil ele não toma hoje. Está curado aí. Curado. Está com 13 anos aí, uma bênção. Né? Está bem, Luciano? Tô. Está forte? Sim.
Tá certo.